Boa noite, telespectadores. É com grande alegria que estamos de volta em mais uma segunda-feira com o nosso Viver Bem em Cristo, abrindo a nossa semana aqui, trazendo a luz de Deus sobre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa desfrutar um pouco mais do nosso Criador, compreendendo, conhecendo, e nós contamos aqui com a ajuda do ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vai aí, trabalhar um pouquinho com a gente nessa compreensão, e a gente já agradece a presença mais uma vez. Tudo bem, pastor? Tudo bem, boa noite a todos. Estamos de volta aqui no Viver Bem em Cristo e creio que Deus possa nos abençoar aqui hoje, nos dando iluminação para que a gente possa fazer um esclarecimento aí de todas as questões que têm sido trazidas aqui para nós. Bem, pastor, eu gostaria de falar hoje sobre ressurreição. E eu já começo perguntando assim, como transformar a nossa mente para compreender esse mistério de Deus e de Cristo, né, que é a ressurreição tanto de Cristo, não é? Que nós falamos no outro programa, mas daquilo que é promessa de Deus, que nós também ressuscitaríamos. O princípio da ressurreição está na vida sem pecado de Jesus que morreu. Ali que começa a história da ressurreição, né? Porque Lázaro ressuscitou da sepultura, mas um dia morreu de novo, né? Então, agora Jesus não. Jesus está vivo para sempre. Ele está em ressurreição e o seu ministério é ascendido e glorificado. Agora, como que a ressurreição pode nos beneficiar para obter o desfrute dela e a realidade dela? Aí nós contamos com os movimentos de ajuda e de benefícios que Deus trouxe para todos nós através do próprio Cristo Jesus. Quando Ele ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, Deus começou a enviar esse Espírito da ressurreição com toda a sua bagagem e poder e capacidade e natureza da ressurreição. Quando nós aceitamos a vida cristã e nascemos da água do Espírito, esse dispensado do Espírito Santo traz a ressurreição para dentro de nós, que é uma vida. A ressurreição é uma vida, é uma natureza. Nova vida. É uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz que quando um homem recebe o dispensar divino do Espírito Santo, ele passa a ser novo homem, nova criatura. Quando Deus está olhando para essa pessoa que recebeu o Espírito Santo, Ele não lembra mais nada e não te acusa de mais nada do que tu fez no passado antes disso. Porque aquela pessoa morreu para Deus. Acabou. O novo homem. É o novo homem. Só que para nós aqui, como somos racionais, nós queremos buscar o defunto sempre, né? Estamos sempre atrás de manter o defunto de pé aqui. Mas se Deus diz que eu já morri, fui crucificado com Cristo, Romanos 6,6, eu tenho que aceitar. Então Deus disse assim, olha, desse dia para trás, não vou te acusar, não vou me lembrar, não vou considerar mais nada, porque acabou você. Para Deus funciona assim. Mas a gente vai continuar pecando a partir daí, só que daí a gente, se arrependendo, Ele ainda nos perdoa. Sim, a gente... Naquilo que a gente já conhece, já sabe, não é? Veja bem, juridicamente é uma coisa, fatos circunstanciais são outro. A gente não pode achar que a verdade estabelecida, real, é que eu já sou novo homem. E Deus me olha assim e é verdade. Mas esse homem talvez seja como um bebê que está em crescimento, quem sabe? Exatamente, ele está em fase de transformação numa outra parte daquele ser, que é a alma do homem. Porque quando o homem recebe a vida de ressurreição, é só no espírito. Mas a partir dali ele está habilitado para também transferir essa vida para ser a natureza, a vida dele também dentro da alma dele. E é isso que demanda um tempo. Sim.
crescimento e aperfeiçoamento. Então, quando nós começamos a praticar os preceitos bíblicos, a gente pode dizer, olha, que ele está vivendo em ressurreição já. Em alguma parte da vida dele já está vivendo, porque a gente não consegue obedecer tudo. E nunca na terra vai ser perfeito enquanto estivermos aqui. Vamos sempre ter um pecado manifestado aqui, sempre vai ter uma falha, uma fraqueza manifesta. Nunca vamos conseguir a perfeição aqui. Pastor, eu lembro que quando ia na igreja católica, no caso, falava, creio na ressurreição da carne. Mas isso parece que é uma coisa que não condiz assim com esta realidade espiritual, não é? E eu acho que às vezes confunde, porque as pessoas dizem, como é que uma carne que apodreceu, morreu, vai ressuscitar, não é? Isso fica um pouco confuso para as pessoas e por isso muitos não creem, não é? Quando a pessoa participar da primeira ressurreição, que vem agora no final dessa dispensação, eles vão ressuscitar, mas com corpo em glória, não corpo de carne. Nunca a Bíblia diz que é com corpo de carne. Sim, como foi Jesus, não é? Era um corpo que atravessava as paredes, enfim, uma outra matéria, não é? Mas que é como as pessoas vão se reconhecer. Um corpo radioativo, um corpo de glória, entende? Um corpo energético. Sei lá, eu não sei explicar, mas não é a carne, né? Não tem nada a ver. A matéria que apodrece, que morre, apodrece, não é? O pó não sai mais. Sim, é verdade. Veio do pó e volta ao pó, né? Eu gostaria, assim, de perguntar para o senhor, né? Sobre isso, né? Que tem a ver com a questão da ressurreição, que diz em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 32, que diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, esta morte que ele fala não é a morte natural dessa carne, é a morte do espírito, da alma. Ele fala da condenação da alma. Deus não quer que nenhuma criatura dele não tenha prazer e faz de tudo para livrar as pessoas da segunda morte. Que a Bíblia chama que esse é o dano da segunda morte, que é a condenação da alma humana. Ele faz de tudo, mas as pessoas não enxergam, não veem, não pensam assim, já julgam Deus quando acontece qualquer coisa, não é? É difícil uma pessoa nascer, viver nessa terra sem receber um sinal que ele possa dizer assim, isso aí é sobrenatural, isso aí, o que aconteceu, essa experiência aí não é de homem, isso aí veio de Deus. Sempre alguma coisa Deus vai fazer para nos chamar a atenção, sempre. Ele nos oportuniza a ver. Eu mesmo tive várias vezes sinais de Deus na infância, assim, de que não era homens que estavam fazendo aquilo, que era algo sobrenatural. E eu ficava muito pensando naquilo. Digo, não, acho que isso é da minha cabeça, né? Mas não é. Hoje a gente vê que era Deus se manifestando, movendo alguma coisa para a gente buscar, apurar, pesquisar por que acontece aquelas coisas. A gente chega em Deus sempre, né? A nossa cabeça é dura, leva anos às vezes, né, para realmente ouvir essa voz. Bem, pastor, ainda tem mais uma passagem aqui em Lamentações 3, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40, que aí diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Ele manda a gente olhar os nossos caminhos, né? Sim. Aí o que Deus está falando? Vamos santificar a tua alma, vamos reconstruir a tua personalidade, vamos deixar ela que nem de Jesus. E todos que estudam a Bíblia, que lê a verdade, o fim deles é ter a imagem e semelhança de Deus, que é o Filho. Já estão em processo de santificação, então? Já estamos. Todo cristão está em processo de santificação e essa obra vai ser concluída ou nesta era, conforme a dedicação de cada um de nós, ou na era vindoura, quando Deus então faz um tratamento numa dimensão espiritual e faz uma correção, uma disciplina para purificar nossas almas. Ok, bem, fazemos um breve intervalo e já voltamos aí com você.
Verbo. Estamos de volta e agora gostaríamos de perguntar para o ministro Sérgio Alves sobre uma passagem do Antigo Testamento que está em Números, no capítulo 6, 22, que fala da bênção sacerdotal. Leio rapidinho aqui. Disse ao Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A gente vê essas coisas escritas, mas algumas pessoas nos questionam, né? Viemos realmente de Deus? Voltaremos para Ele? Existe essa dúvida de algumas pessoas ainda que não conhecem. Nós falávamos isso no bloco anterior, né? Na questão da ressurreição até, mas existem, porque tem pessoas que dizem: eu não acredito em Deus, né? Então, como saber se nós viemos de Deus e que nós vamos voltar para Ele? Assim, um comecinho para aqueles que ainda não creem, mas estão buscando. Que nós viemos de Deus é certo, todos. Não importa se a crença humana crê na evolução dos animais e que o homem veio do macaco, como tem teorias aí. Eu tenho certeza que o homem não veio dos animais, porque Deus criou tudo segundo a sua espécie. Está escrito na Bíblia, bem claro para entender, né? E jamais Deus precisaria criar tantas espécies se o homem ia evoluir de uma delas, entende? E o homem é a coroação da criação de Deus. É a principal criação de Deus na terra no sexto dia, quando Deus criou o homem. Então o homem, com certeza, com absoluta certeza e paz no meu coração, eu sou feitura das mãos de Deus. Eu não vim de macaco coisa nenhuma. Eu não aceito isso. O próprio DNA tem diferença. É pequena, mas tem. 98% do orangotango, parece, né? 98%. Mas tem 2%, né? Aquela gotinha d'água, a gotinha azul que cai no balde d'água transforma, não é? A gente tem muitas coisas assim, realmente, que deixa a gente pensar essas coisas, sabe? Mas não. Deus fez o homem diferente. É diferente. O único ser que tem espírito é o homem. Que Deus criou com espírito. Está escrito em Gênesis 1, 26, 27, que Deus falou com a Trindade, com os mensageiros que estavam lá, e ele disse: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Deus está falando. Então, Deus não é macaco, né? Nossa semelhança, conforme a nossa imagem, né? E que ele seja colocado na terra. Mas naquela época o homem já tinha corpo? Claro que não. Não esse corpo, matéria física, carne, como hoje temos. O homem era um espírito. Então Deus criou primeiro o homem como espírito. Imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança lá dele. O nosso rosto, a nossa cor, o nosso biotipo. Por que Deus diz imagem e semelhança? A imagem é no espírito, a semelhança é na expressão do homem, que é a alma, né? Então nós nunca vamos ser igual a Deus como Lúcifer quis ser e se deu mal. Não, igual nunca vamos ser, porque falta-nos a deidade que é só Deus que tem e Cristo Jesus hoje, né? E o Senhor conquistou isso na cruz de Cristo quando ressurgiu dos mortos, essa deidade. Então o primogênito recebeu essa herança, mas nós vamos pegar a carona do nosso irmão mais velho, que é Cristo. Então Deus vai nos aceitar por causa de Cristo, só por causa disso. E Deus
Deus não disse que ia criar o homem igual a ele, mas em semelhança, não é? E eu lembro que uma vez uma pessoa me falou, e aí eu vou lhe dizer o que eu pensei, não é? Mas não falei, e quero ver o que o senhor acha, não é, dessa ideia maluca aí. Porque diz, capaz, não é, pensando nessa questão de nós olharmos e acharmos que Deus é nossa semelhança física, não é? Então, como é que era isso na época do homem da pré-história, que era quase que um animal ali, por isso, né, tem a teoria que descende dos macacos, que era aquele homem bruto, né, grosseiro, enfim. E eu pensei o seguinte: claro, nós éramos imagem e semelhança de Deus, espiritual, e quando nós caímos, nós contaminamos aquela matéria, essa matéria se transformou, se tornou carne, só que de uma forma muito grosseira, e aí o homem da pré-história, e com o tempo Deus foi permitindo que houvesse um aperfeiçoamento, o homem foi evoluindo até o ponto que hoje estamos, né, de conhecê-lo melhor, dele se mostrar depois de, quem sabe, esse tempo de ira de Deus, né, que aconteceu por causa da desobediência e, portanto, o homem caiu. Então, para mim, isso é uma evolução, ministra paralelamente, né, a ciência a uma evolução espiritual. Desde a queda, viramos quase macacos, né? Não macacos, foi 2% de diferença, né? Mas fomos evoluindo pela graça, pela misericórdia de Deus, enfim, né? Eu sei que é uma ideia assim meio maluca, mas, né? O que o senhor acha sobre isso? Na verdade, assim, quando Deus colocou o homem no Éden, porque aí Deus é diferente daquilo que eu citei de façamos o homem como espírito. Em Gênesis 2:7, depois, Deus revela que aí ele veio na terra para colocar o homem, e aí ele confeccionou o homem, o seu corpo, do pó da terra. E aí pegou aqueles espíritos, que era a porção dele mesmo, que ele criou, e jogou para dentro daquele homem do pó da terra. Então, misteriosamente, o contato dessas duas substâncias diferentes, Deus criou a alma do homem, porque ele jogou o espírito para dentro do corpo, e o corpo era do pó da terra. Está escrito em Gênesis 2:7. E o Senhor fez o homem do pó da terra. E agora? Mas as palavras que ele disse, a conjugação verbal e o uso dos verbos são diferentes. Lá em Gênesis ele diz, façamos. Lá em Gênesis 2:7 diz, formamos. Então é diferente o processo. E o homem foi formado do pó da terra. Então o façamos e o formado, a gente tem que pensar que são processos que nos direcionam a outro entendimento. Que Deus pegou duas coisas distintas, diferentes, e uniu. E quando uniu, surgiu uma terceira, foi uma reação. E essa terceira existe como é a realidade hoje, que é as faculdades de intercâmbio que o corpo tem com o meio natural. E o espírito, ele só tem relacionamento com Deus. O espírito não se relaciona com as coisas aqui fora, nunca. O espírito do homem só tem contato com Deus. Por meio da alma que o espírito se utiliza para fazer as coisas aqui fora. Mas a alma que é o produto final de operação. Então eu entendo que as coisas, muitos estão ligados na ciência na era pré-adâmica. E aí é outra história que a gente não sabe. Que eu creio que naquela época não havia nenhum ensinamento claro de Deus que a gente possa confiar, porque a Bíblia só cita que na era pré-adâmica Lúcifer governava aqui a Terra e havia aqui seres viventes. Só que a gente não sabe quem eram esses seres e como era. Pelas ossadas, descobertas de fósseis aí, diz que o homem era um pouco maior, tem a semelhança de um homem, toda a parte esquelética dele.
de homens que foram datados na ciência de 27 mil anos para trás. E a nossa história é 6 mil anos. Isso dá tanto que pensar, não é? A gente que vamos descobrir quando voltarmos para Deus, então. É melhor acreditar no que está aqui e chegar na glória, depois a gente descobre o resto. É verdade, olha, tem muitos mistérios aí, mas até dá para imaginar um pouquinho, né? Um dia ainda saberemos, se Deus quiser, né? Estaremos com Ele novamente, teremos todo esse conhecimento, essa visão, né? Com o próprio Deus. Bem, pastor, já demos um nó hoje aí na cabeça das pessoas, né? Principalmente eu complicando aqui um pouquinho, mas as suas palavras foram muito claras e muito úteis, proveitosas para a gente começar a abrir nosso entendimento. Então, muito obrigada mais uma vez e esperamos tê-lo conosco na próxima semana novamente. Eu que agradeço aqui a todos a paciência e a atenção de vocês, e que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos. Viver bem.